Ah, está aqui então. Então pode vir aqui o Rafael Marques, que é o diretor de comunicação da Vital. Ele é formado em engenharia de produção, tem mais de 20 anos de experiência em marketing no setor de telecom, foi diretor de marketing da TIM e agora é responsável pelo portfólio de produtos de rede neutra. Obrigado. Prazer. Convido também o André Martins, que é o CEO da NLT, que é uma operadora focada em conectividade IoT através de redes de celulares. O André é graduado em administração, engenharia de telecom e professor de tecnologia da Starts University. Obrigado, bem-vindo. E, por fim, mas não menos importante, o Wesley Ribeiro, que é o sócio e CEO da Agrotech Data Center. A gente já falou um pouquinho aqui do agro, né? Então acho que agora também é hora da gente trazer um pouco dessa visão e, de novo, de um outro estado, né? O Wesley vem de Brasília, né? de Goiás. É uma empresa de TI, a Agrotech é uma empresa de TI com foco no desenvolvimento de tecnologias voltadas para a cadeia produtiva do agronegócio. O Wesley tem mais de 25 anos no mercado de TI, graduado em análise de sistemas, pós-graduado em engenharia de redes e MBA em gestão ambiental. Então, acho que nós temos aí mais um bate-papo interessante para ser mediado aqui pela Mila. Obrigado, pessoal, e um papo produtivo para a gente. Obrigada, Gustavo, pela apresentação. Obrigada a todos. Agradecer principalmente meus colegas aqui que aceitaram esse desafio comigo de falar desse assunto tão importante para o nosso mercado, né? Agradecer a presença de quem pôde vir aqui. Sabemos que é um dia difícil, São Paulo está caótico, mas obrigada por terem vindo. Agradecer também quem está online, né? Ficar lá com um olhinho no jogo, o outro no debate. Graças aos data centers e às redes neutras e todas as outras redes, a gente consegue isso hoje, né? Trabalhar, dar uma olhadinha no jogo e ainda atender um painel de debates. Então, há que se louvar aí a tecnologia e toda essa evolução que a gente está tendo. Para quem não me conhece, meu nome é Mila Garbi, eu estou diretora de educação da BDC. Estou tentando aí fomentar e movimentar essa roda de conhecimento que a gente quer fazer, essa comunidade, conversar bastante, discutir bastante, não só sobre data center, mas também sobre temas satélites que permeiam todo o mundo de data center, né? Eu vou tentar fazer uma conversa bem dinâmica aqui, bem informal, para ficar bem gostoso assim, para a gente conversar mesmo. Vou abrir para perguntas, para vocês poderem, né, somar aqui com o nosso pessoal. Esse povo aqui junto tem mais de 1 tonelada de conhecimento. Vou tentar pensar e recortar aqui os mundos que estão interseccionando no momento. Eu fiz um diagramazinho. Ah, está aqui. Então, o que a gente vai... Qual é o recorte que a gente trouxe hoje? Porque o mercado de data center e todos os universos que permeiam o mercado de data center é muito vasto, é muito extenso. Então, a gente resolveu dar um recorte aqui para mostrar o mercado de redes neutras... Perdeu. Você joga aqui para mim, por favor. Como que o mercado de redes neutras intersecciona com o mercado de IoT e de data center. Então, nós vamos trabalhar nessas intersecções ali. E, cercando tudo isso, eu trouxe também o André, que, além de fazer parte da NLT, ele é do Comitê de Redes da ABINC. A ABINC é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Então, com esse painel, nós estamos iniciando uma parceria entre associações para criar uma comunicação entre associações para que todos os associados deles e os nossos recebam um conteúdo de maior qualidade. Então, a gente vai trabalhar aqui hoje dentro desse intermeio aqui. Falar um pouquinho sobre a BINC também e sobre a BDC, mas também sobre o mercado de data center, a internet das coisas e as redes neutras. Aliás, eu já quero começar provocando, que vocês me contem um pouco, a gente pode começar aqui pelo Rafael e depois fazer o caminho, né, sobre essa conceituação, porque eu acho que é uma coisa muito importante, não só para a gente aqui do mercado de data center, mas para todos, entender, quando uma pessoa fala rede neutra, IoT, do que ela está falando, né? Vamos nomear corretamente as coisas. Então, eu queria que eles, primeiro, dessem uma explanada geral nessa questão da conceituação. Quando a gente estava fazendo uma prévia para conversar aqui, surgiram muitas questões nesse sentido, porque a gente entende que os conceitos são vivos, né? Então, ele é lançado uma coisa e depois, ao longo do tempo, por demanda de mercado, por necessidade do usuário, isso vai mudando de cara, o conceito pode mudar, né? São conceitos vivos e não estanques. Eu queria que o Rafael
conversasse um pouquinho com vocês, pode se apresentar, fica à vontade, e conta para a gente sobre esses conceitos, aí começar essa conversa naquele tom. Obrigado. Antes de mais nada, boa tarde a todo mundo. Obrigado aí, Gustavo Mila, pelo convite da BDC. André e Wesley, prazer estar com vocês nesse painel. A Vital é uma história interessante. Eu tenho mais de 20 anos de setor e estou há 1 ano e meio nesse grande projeto aí, bastante ambicioso. Eu gosto de falar que é uma startup que já nasce gigante, né? Porque a gente acabou, né, através da aquisição dos fundos de investimento do BTG, comprando um ativo muito único, muito rico no Brasil, que é toda a malha de fibra ótica da Oi. Eu gosto de dizer assim, é um ativo meio que único e praticamente irreplicável, né, pelo investimento que já foi feito em todos os anos. E agora, fazendo um pouquinho do gancho do conceito, acho que a questão de rede neutra, o data center é neutro. A neutralidade é um tema bem amplo, né? Assim, o que a gente está trazendo agora é a questão da neutralidade para a rede de acesso, né? Para a rede de fibra de acesso, que basicamente era propriedade de uma operadora, de um provedor, né? E agora é o conceito de abrir, compartilhar, né? Eu gosto de fazer muito esse paralelo também com a sharing economy, né? A gente, né, hoje em dia tem um paradigma, você não precisa mais deter um ativo, você pode usufruir desse ativo. É assim com o carro, você não precisa ter, pode usar um aplicativo, você não precisa ter um escritório, você pode fazer um coworking, você não precisa ter uma casa fora, você pode, né, usar um Airbnb. E o nosso mundo de tecnologia e telecomunicações tem cada vez mais isso também, né? Evitar sobreposição de investimentos onde não precisa, né? O overbuilding, né? Isso também tem uma pegada, vamos dizer, de sustentabilidade, de racionalização de investimento muito grande. Então, acho que o conceito, primeiro, assim, neutralidade significa que ele pode ser aberto, compartilhado, neutro nesse sentido, né? E acho que é legal falar aqui no ambiente de data centers, que acho que por conceito é isso, né? Você compartilha um espaço, compartilha energia, compartilha refrigeração, e se evita uma sobreposição de investimentos onde não é ali que vai se competir, né? Tem que competir na ponta, entrega o serviço para o cliente final. Então, a Vida é uma história curta, né, de vida, mas já pujante. Eu falo que é uma startup gigante, que foi o maior deal de um private equity no Brasil, né? Foi um investimento de 13 bilhões de reais para comprar nem a totalidade da empresa, foi o controle da empresa, e com bastante apetite, porque a gente entende que essa infraestrutura tem que estar as a service, né, o famoso IaaS, para conectar data centers, para conectar empresas, para conectar provedores, para conectar as pessoas. Então, é uma grande camada, de fato, de viabilização de tudo que vai se colocar on top, né, acima dessa conectividade. Então, eu vejo neutralidade nesse sentido, que não a gente está discutindo um pouquinho o conceito de neutralidade de rede, né, network neutrality, que é muito mais acima do que você trafega. Eu estou falando mais no meio físico, que é um meio compartilhado de investimento. Então, é importante talvez a gente debater, dado ser um tema que está na moda, né, todo mundo falando, tem várias empresas, né, grandes operadores, não mais de uma, né, decidiu separar os seus ativos, seja para se capitalizar, seja para dar esse caráter também de neutralidade que é importante para o processo vingar, né, para poder ter escala. Então, acho que é um grande modelo de negócio inovador, diferente, de você poder otimizar investimento e colocar isso à disposição dos seus N clientes. E eu acho, assim, eu fui muito feliz aqui, Nila, a gente acabou falando um pouquinho nesse diagramazinho, que eu vejo, acho que tem uma palavrinha-chave que é o ecossistema, né? E, afinal de contas, o ecossistema ele acaba tem vários pontos de contato, e as coisas vão se somando, cada vez mais cada empresa, cada entidade da cadeia somando o seu DNA, o seu core business, para que no todo a gente tenha uma solução mais inteligente, mais viável, mais financeiramente factível e de maior robustez para o cliente final. Então, acho que a palavra ecossistema, tudo se comunica no final do dia, e a gente está nesse elo da infraestrutura, potencializando cada vez mais, compartilhando, para que a gente consiga entregar uma velocidade maior throughput, um conteúdo mais próximo, e, principalmente, acho que a palavra do jogo agora vai ser baixa latência. Baixa latência. Alô? André. Está ouvindo? Alô? Alô? Checando, só um minutinho. Alô? Aí, liberou. A gente compartilha o microfone. Compartilha. O microfone neutro. Microfone neutro. O conceito aí de redes neutras, principalmente para o agro, isso é bacana. Eu vou falar bastante do agro aqui, que é um negócio, né? Apesar de ser 100% TI, o Agrotech nasce como um ecossistema de negócios voltado para o agro, com a base principal sendo um data center.
rede de edge data center, que, como comentamos aquele dia lá, de criar uma rede neutra de data centers, né, principalmente o edge, o pequenininho lá na ponta. E eu imagino que toda essa parte da neutralidade agora vai trazer uma redução de custo interessante, né, principalmente para a borda lá. O nosso amigo ali de Tocantins, né, a gente está lá em Brasília, está bem próximo ali, mas os investimentos que a gente está fazendo em Rondônia, você citou Rondônia ali, a primeira filial do Agrotec vai ser em Ji-Paraná, pela demanda que o agro pede lá. Então, a gente está falando ali em crescer mais ou menos 20 mini data centers, né? Goiás também, né? Principalmente Goiás, e os provedores serão os nossos grandes aliados ali, porque a operadora não vai querer chegar lá. Ninguém quer chegar lá. O agro é longe, é pop, é tech, é longe, né? Tudo é distante. Qualquer coisa que se sai de uma cidade, um exemplo que tivemos lá em Porto Velho, você sai 20 quilômetros da cidade, você não pega nem nada, absolutamente nada, e é muito carente, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente, do IoT, principalmente, do que são essas máquinas hoje que estão no agro. O volume de dados que ela joga para cima é uma coisa assim absurda, né? A gente vai entrar em mais detalhes ali na frente quando chegar na parte do IoT. Mas, enfim, data center neutro, né, que eu acho que imagino que vai ser um conceito legal, e redes neutras também vão atuar até o roteador, porque do roteador para frente vai acabar sendo uma rede privada lá do cliente, né? Complementar aí, André? Boa tarde. Obrigado mesmo pelo convite. Estou aqui pela BINC, né, que é uma associação de IoT, que tem o grande objetivo de fomentar o conhecimento desse conjunto de tecnologias que é o IoT. Aqui a gente fala de várias coisas, rede neutra, data center e IoT, e, no fundo, como falou muito bem, se complementam, é um ecossistema. Quando se fala de IoT na ponta, né, o Eric falou muito bem do agro, se não tiver uma infra que dê suporte para o IoT, aquilo não funciona. A gente vê algumas grandes corporações no agro, principalmente, que conseguiram aí bancar redes privativas celulares, backhaul de fibra, mas falando de talvez aí 1% dos 5 milhões de unidades rurais que existem hoje no Brasil. Só colocar um número bacana, nós temos 23 milhões de hectares cobertos e temos 195 milhões de hectares no escuro. Se for resumir para a parte de área do Brasil, a gente tem 11% da área total do Brasil com cobertura celular. Somente 11%. Isso é um dado que quase ninguém fala. A gente tem, sim, as obrigações que são feitas pela Anatel, pelas operadoras, que têm obrigações de cobrir áreas residenciais. E você, quando olha o mapa de cobertura celular no Brasil, e você vai dando um zoom nas cidades, São Paulo, Brasília, Rio, tudo bem, é uma mancha cobrindo. Mas vai em Caconde, Divinolândia, vai lá no interior de Goiás. Você vê que tem uma ou duas torres que cobrem a área urbana daquele município, que é menos de 10% da área do município. Então, quando você compara em área útil do Brasil, a gente tem 33% de área agrícola no Brasil e 11% de área com cobertura móvel no Brasil, que geralmente não é aquela área agrícola, é a área urbana. Então, há realmente um gap muito grande para levar a conectividade para o agronegócio e para a indústria também, porque muitas indústrias ficam fora das áreas urbanas. Então, quando se fala de IoT, e IoT, de novo, aqui eu ratifico, que é um conjunto de tecnologias que envolve aí redes heterogêneas, redes complementares, vários tipos de dispositivos de máquinas, como o Eric falou aqui, máquinas que mandam aí terabytes por mês para a nuvem, assim como tem sensores de vibração que mandam kilobytes por mês. Se isso não tiver um data center edge para processar isso e devolver rapidamente, e, obviamente, também ter um backup disso via rede para a cloud, não funciona. Não funciona. Então, a ponta final, que é o IoT, que vai ser aí o grande alavancador de eficiência, e a gente tem dados mundiais que relatam que a gente consegue, implementando uma estrutura de IoT, a gente consegue aumentar 30% da produção do setor agrícola. 50% redução de custos.
só utilizando os conjuntos de tecnologia de IoT. Então, esse diagrama aqui, Miladimar, foi muito feliz, porque mostra, na verdade, que a ponta vai trazer grande eficiência e produtividade para o agro, para a indústria e para as cidades em geral, mas sem o edge e sem as redes neutras, esquece, não funciona. Tendo em vista essas colocações, a gente consegue mensurar um pouquinho do tamanho do crescimento que está represado, né? Porque esse tipo de tecnologia costuma dar saltos exponenciais, então, em algum momento, vai dar um boom, e aí os data centers vão crescer também para acompanhar, porque, exatamente como eles comentaram, o IoT lá na ponta vai precisar de uma rede para chegar até um data center, que vai precisar de outra rede, e é a questão do backbone, que nos outros painéis a gente colocou tão importante, né? Porque tem uma questão da ocupação de redes também, que a gente conversou, né? Uma empresa, para fazer um investimento, ela precisa garantir uma ocupação daquela rede. Hoje, a média é 30%. Então, assim, de todas as redes que nós já temos, está usando só 30%, porque ela está muito condensada num lugar só. Precisa dessa capilaridade para voltar a acontecer essa intersecção, assim, porque, principalmente na ponta, não só do agro, mas você vai chegar na sua casa, se você programou a cafeteira para fazer o café, você vai esperar que o café está lá fazendo na hora que você chegar, né? Ou que você acordar. Tem gente hoje programando a hora que a panificadora doméstica vai fazer o pão. Então, a pessoa acorda, o café e o pão já estão prontos. Então, isso precisa chegar. Então, para chegar, a gente tem que fomentar esses mercados, os data centers precisam evoluir e as redes precisam ter essa capilaridade. Hoje, ela está concentrada, né? Se me permite aqui, Mila, Claro. o 30% de ocupação de rede é o melhor caso. Então... A média está em 20%. E acho que é basicamente a evolução do setor mesmo, né? Assim, quando a gente vê que, a partir do compartilhamento da mesma infraestrutura, você pode otimizar essa ocupação, a conta começa a mudar. Então, um pouquinho do que a gente ouviu aqui do Wesley e do André, a gente, de fato, no Brasil, tem um grande deserto digital, né? Sim. E o desafio é de infraestrutura de conectividade. Então, quebrar paradigmas como modelo de negócio, e acho que a Rede Neutra vem para ajudar a gente a mudar essa equação, talvez, né, a conta de se chegar numa cidade, né, numa grande área rural, porque era o modelo? Boa parte do meu background foi em operadora móvel. Qual era a conta que se fazia? Assim, olha, eu vou botar uma antena onde tem uma quantidade de pessoas, porque assim, era a internet das pessoas, a internet das coisas é das pessoas. Quem paga a continha lá, né, o tal do ARPO, né, que é a receita média por usuário, é cada, né, faturazinho que você consegue recolher do cliente que está naquela região ali. Então, era totalmente proporcional. Se você ver o mapa de onde estão as antenas, era onde tem pessoas, grandes áreas urbanas. Por consequência, tinha um grande deserto nas áreas produtivas. Porque essa conta não fechava, era pensada em pessoas. Então, se não tem gente, não justifica botar aquele investimento, não retorna aquele investimento. Então, ficou represado um pouquinho em cima disso. Eu tive o prazer de participar da fundação de um grupo, uma associação chamada Conectar Agro. Nós participamos lá da Conectar Agro. Então, assim, e a conta começa a mudar. Assim, agora, com as coisas, aí a indústria do agronegócio é fundamental, você começa a fazer a conta, não, de repente eu vou pagar essa conta não com pessoa, mas com todo o fluxo de dados. Eu gosto de falar, o agro ele é mega digital, super digital. Eu fui na AgriShow é um negócio assim, fantástico, né? Vende jatinho, você tem ideia, assim, vende também jatinho, né? Congestionamento de jato. Então, é super digital, mas não é conectada. Então, olha o contrassenso, né? A dissincrasia. É super investimento em tecnologia, especialização ao máximo, mas não é conectada. Então, a base, a infraestrutura, a conectividade, talvez seja a grande barreira para a gente conseguir fazer essa primeira camada, né, André, que vai começar a construir tudo em cima disso. Então, esse conceito de agora a conta começa a mudar, você tem como essas indústrias, não só agrícola, mas se pegar a mineração, todo mundo tem distritos industriais, grandes fábricas, que vão precisar também aumentar a produtividade, mais eficiência de energia, de insumo, etc. A tecnologia vem para potencializar isso. Então, se a gente não fizer o dever de casa nessa parte na camada mais básica, como dizer, conectividade, a gente não consegue evoluir na cadeia. Algumas histórias e cases que a gente participou aqui recente, a AgriShow e a TecnoShow, que fica no interior de Goiás, lá em Rio Verde,
Mas o que está acontecendo? No primeiro painel discutia-se se o 5G vai alavancar o Edge ou o Edge alavanca o 5G. Vamos dar um exemplo para o agro, claro. A New Holland, por exemplo, ela disse que se a máquina não estiver conectada, ela não dá a garantia. Uma máquina custa 4 milhões de reais. Você vai querer aquela máquina conectada com garantia, né? Então, isso está começando a acontecer. A gente vai desenvolver, junto com uma concessionária lá de Porto Velho, nós vamos criar um centro de operação para eles, uma coisa pequena, mas para atender tanto a parte agrícola quanto o que eles chamam de linha amarela, que são retroescavadeiras, literalmente amarelo mesmo, né? Na parte de construção. Então, isso já está acontecendo. O que está impulsionando a ponta para processar a própria indústria, né, do agro. Bayer já nos procurou porque quer conversar na ponta para poder processar a CNH, que é a Case, né, Case New Holland. Tivemos uma experiência com a John Deere, lá em Goiânia, numa fazenda experimental que eles têm lá, falando no volume de dados que sai de uma máquina. Vamos pegar uma colheitadeira da John Deere, manda 535 parâmetros a cada 5 segundos. Então, se alguém acha que Tesla é um carro bacana, ninguém nunca entrou numa colheitadeira. O negócio é absurdo. E a pessoa que entra para poder, hoje, pilotar, né, não é pilotar uma máquina dessa, são cursos absurdos. Você chega lá, é quase como uma mini faculdade de TI que o cara tem que fazer, porque a máquina vai fazer tudo sozinho, desde que ela receba todas as informações. O Tito, no princípio, falou aqui de a máquina pode sair 1 metro para um lado, 1 metro para o outro. A margem de erro aceitável pela John Deere é de 5 centímetros. Mais do que isso, ela vai levar a máquina para manutenção porque está errado. E eles querem chegar a 2 centímetros de erro. Vamos entender o que é esse tamanhozinho. Se você pega, por exemplo, 10 centímetros e vai dar uma diferença mais ou menos de 3, 4, 5 sacos de soja por hectare, numa fazenda de 75 mil hectares, é uma diferença boa, né? Então, tudo tem que estar conectado, o processamento tem que estar muito na ponta, a latência tem que ser mínima, a máquina não pode errar, porque se errar é prejuízo para o agricultor, para o pecuarista, no caso de gado. Enfim, e a IoT, que já a gente vai falar um pouquinho de IoT, quero contar algumas experiências também, do quanto isso reduz custo e faz o produtor deixar de gastar. Já a gente vai falar disso aí. E só para sair um pouquinho do agro aqui, esse mesmo framework funciona na cidade, porque a gente está presenciando um movimento invisível de IoTização de tudo. A gente hoje já tem nas cidades medidores eletrônicos de água, de gás, de energia, religadores elétricos de atenção que são conectados via IoT e conseguem fazer o religamento automático. Você tem microclima, você tem semáforo inteligente, ou seja, tudo isso já está acontecendo. Só que, quando a gente considera as redes que conectam esses dispositivos, a gente acaba tendo algumas redes que não têm ainda o benefício do 5G. Eu quero só fazer a conexão com o primeiro painel. Você, quando usa uma rede celular comum, pública, comercial, para fazer conectividade de pessoas e de coisas, a rede é uma só. Então, você, obviamente, tem alguns parâmetros 3GPP que permitem que sempre seja priorizada a parte de voz. Então, fatalmente, no IoT, você pode, num momento específico, não ter conectividade celular por um motivo que aquela rede está condicionada na parte de usuários finais. E é por isso que é muito importante o uso de redes... É parametrizável, então. Exatamente. E por isso que é importante você fazer o uso de redes complementares. A gente fala muito de rede LoRaWAN, que a gente usa muito na parte de smart devices, smart meters. Então, uma rede LoRaWAN, ela não é dividida ou compartilhada com o usuário final. Ela é específica para a IoT. A Anatel delimitou lá um espectro de frequência para uso de redes de IoT, que a gente chama de low power, para dispositivos que vão botar a bateria lá e durar 10 anos. Você não tem que ir lá trocar de novo. Então, um projeto de IoT exige uma arquitetura feita por pessoas competentes, por profissionais competentes.
E isso, obviamente, vai se conectar às redes. O 5G vai trazer um benefício para esse volume massivo de IoT, porque ele tem uma capacidade de 10 a 100 vezes mais dispositivos do que o 4G, que praticamente aí são 100 mil por quilômetro quadrado, além de ter latência reduzida e, obviamente, aí o throughput, na capacidade de transmissão de dados, muito maior. Então, no 5G, você já tem uma tecnologia que você consegue fazer o slicing disso. Você consegue deixar uma faixa de frequência específica para o uso de dispositivos de IoT, o que hoje o 4G não permite. Mesmo assim, o próprio 5G acaba sendo uma tecnologia muito cara para você conectar dispositivos tão simples quanto os smart meters. Então, o IoT, como eu sempre falo, é um conjunto de tecnologias e um conjunto de redes que se complementam para cada tipo de dispositivo. Eu não posso botar um carro autônomo, um Tesla, por exemplo, numa rede LoRa. Eu vou ter que usar uma rede 5G, porque nem 4G ele funciona, tem que ser uma rede 5G. E tem que ser o slicing de latência, porque ele tem que ter uma resposta automática. Agora, num outro movimento de sensores no estádio de futebol, ou em outro ambiente que tem aí um volume massivo de dispositivos, eu uso o slicing de Massive Machine Technology. Então, tudo isso compreende esse conjunto de tecnologias que permeia o IoT, que vai, de novo, na parte de rede neutras. E aí, só parafraseando aqui o Rafael, quando a gente fala rede neutras, a gente tem que separar o que é rede neutra de internet e rede neutra de conectividade. Então, vamos misturar as duas coisas. A gente dar os nomes. Exatamente, porque na hora que eu falo de explicar. slicing, de latência, de slicing, não compete com esse tipo de rede neutras. Interessante. Quer falar um pouquinho mais sobre esse tema, entre essa conceituação de rede neutra mesmo e o outro ponto que você colocou dessa diferença? Se quiser explanar um pouquinho melhor, acho que é interessante para o nosso... Só para deixar claro, quando a gente fala de rede neutras, né, esse conceito de rede neutras anterior, a gente faz menção à internet. Ou seja, eu não posso praticar o traffic shape, né, que assim, quem é provedor de internet sabe aí que você acaba conseguindo fazer alguma parametrização de uso de internet. Para priorizar conteúdo. Exatamente, e que a Anatel não permite isso, né? não quer que isso seja uma prática comum de mercado. E quando se fala de redes neutras de backbone, backhaul, são redes que têm uma Vital, por exemplo, um player que está lá. A rede ela é neutra, ela não é uma uso, ela não chega ao cliente final para comercializar, mas ela permite que vários provedores utilizem aquela rede de maneira compartilhada para evitar esse overbuilding que a gente vê aqui em São Paulo, que é uma coisa absurda. Muito bem explicado. Obrigada. Agora, a gente falando um pouco mais de IoT, né? Eu acho interessante a gente falar bastante desse conceito, como ele começou e o que ele virou agora, e o que está prestes a acontecer aí, que a gente sabe que é bastante coisa, né? Além dessa parte do agro, que vai trazer bastante movimento nesse sentido. Falando um pouco do IoT, só para dar alguns números e fazendo a conexão com o segundo painel, que foi do Danilo, do Paulo, do Matheus, historicamente, quem conectou o Brasil foram os GSPs. Você pega metade dos usuários de banda larga são conectados praticamente pelos GSPs. Mais de 60%. E se considerar só a parte de fibra, aí é mais ainda. A gente, como a BINC, a gente tem feito uma aproximação muito forte com a Brint para tentar levar esse conceito de IoT para os provedores de internet. Eu concordo aqui com o Wesley. Eu acho que assim, quem vai levar a conectividade para o agro, para a indústria, para as cidades do interior, são os provedores de internet. Não tenho dúvida disso. Se vai usar rede neutra ou não é outra coisa. Mas, com certeza, são os produtos de internet que já levaram para lá o seu backbone. Então, fizeram um trabalho hercúleo de anos e, obviamente, agora tem que fazer a colheita desse processo. Eu fico só um pouco preocupado quando eu vejo alguns comentários que eu vi aqui antes, de que, ok, tem que fazer a parte de edge, data center. Eu acho que faz todo sentido o provedor de internet pensar em novos serviços. Ele realmente ele não pode mais ficar parado naquela instância de aumentar a rede de fibra e botar mais assinante para dentro. Isso é um movimento normal, que tem que ser feito, mas como que ele vai conseguir rentabilizar aquela rede que ele construiu? Data centers são fundamentais, os edges são fundamentais, porque ele vai para a ponta e ele consegue disponibilizar conteúdo ou outro tipo de informação de maneira muito mais importante, muito mais próxima, com menor latência para o usuário final ou para o mercado corporativo. Mas o que mais pode ser feito além disso? Né? A gente falou aqui de agroindústria. A demanda de IoT nas cidades pequenas,
e no mercado de agricultura, de pecuária e no mercado industrial, é uma coisa que impressiona. Se a gente levanta alguns dados de mercado, como eu falei aqui, 33% da área produtiva agrícola do Brasil não está coberto por rede móvel. E se você pegar essas 5 milhões de fazendas, se fizer um overlapping do mapa de cobertura de fibra registrada na Anatel, você vê que menos de 8% disso tem fibra. Ou seja, olha o espaço que tem para cabear e levar a conectividade de alta performance para as fazendas, que não estou falando aquele topo da pirâmide de novo, não, porque o topo da pirâmide ele bota lá um Starlink, ele bota lá ele paga a fibra de algum outro operador, um MNO, e resolve isso com muita facilidade, que tem caixa para isso. Mas quando a gente pega os fazendeiros que estão na segunda e terceira camada, sem sombra de dúvida, eles dependem dos provedores de internet para fazer isso. Só que levar a fibra para lá, eu vou contar um caso bem curioso, que é de um provedor cliente nosso, que foi no evento da Brint, de maio, ele contou um caso muito curioso. Ele chegou no nosso stand, estava lá expondo sobre IoT, mostrando redes privativas celulares, mostrando um pouco sobre tudo que pode ser feito com IoT para os produtos de internet, mostrando que existe um mercado novo que o provedor precisa abraçar. E esse provedor chegou lá para mim falando, vim ver o que você tem aqui, vim aqui tem umas node-biz, uns rádios, bases, o que vocês fazem? Eu falei, rede privativa, para agro, para indústria, conectividade, dispositivos, endpoints, tudo isso. Falei tudo para eles. E aí ele falou assim, mas como é que isso funciona e quanto custa isso? Quando eu comecei a falar os valores para ele, ele falou, você não vai acreditar, o meu cliente, lá do sul da Bahia, acabou de fechar um contrato com uma operadora, pagando 2 vezes esse valor. Eu falei, pois é, e você está lá só falando isso no backhaul. Ele falou, e pior é isso mesmo, que a operadora me ligou para cotar um backhaul por R$100 de target. E os caras vão ganhar R$35 mil por mês, fornecendo um serviço de IoT para uma fazenda. Então, isso mostra claramente o potencial de negócio que existe e que grande parte dos provedores não vislumbrou ainda. Ele está preocupado ainda com a infra de internet, com a infra de conteúdo, que faz parte. Mas já tem hoje algumas novas alavancas de negócios que têm que ser vislumbradas, têm que ser mapeadas, porque o mercado é enorme. E é essa a missão da BINC junto com a Brint, que, obviamente, é mais do que bem-vinda aí, mais uma parceria para divulgar isso. André, posso aproveitar acho que assim, muito bacana que você está trazendo. Os provedores de internet, chama de provedores regionais, né, que são mais de 15 mil registrados na Anatel, fora aqueles outros que estão debaixo do radar, que devem ter outros tantos dezenas de milhares aí. E exatamente esse ponto. Eles acabaram que ficando... Primeiro, são grandes empreendedores, estão fazendo a inclusão digital no Brasil, fato. Só que nessa peregrinação dos últimos 2 anos, eu tenho falado muito isso, que eu rodo bastante o Brasil e converso bastante com eles, para a gente mostrar uma grande virada de chave, que talvez de modelo mental de negócio, que o que trouxe eles até aqui talvez não seja a melhor forma deles seguirem. Porque, justamente, para eles conseguirem entender esse mercado, essas demandas, esses novos serviços que eles vão levar, eles precisam desapegar da infra. Porque ela demanda muito investimento, que hoje em dia, juros do jeito que está, acesso ao capital complicado, talvez não tenham para continuar chegando, desbravando o interior do Brasil, como eles fizeram até aqui. Então, tem a questão de CAPEX. E libera não só dinheiro, mas tempo para ele poder focar no cliente ou nas oportunidades de negócio. Porque se ele ficar refém da infra, da rede, da tecnologia, ele totalmente não está fazendo tanto esse trabalho. E assim, você pegar assim, uma persona de um provedor, a gente é um cara empreendedor que conhece de rede de telecom e foi lá, tinha uma boa entrada na região, na prefeitura, direito de poste, e montou a redezinha dele lá. E tem muita dificuldade de fazer desenvolvimento de carteira de cliente, porque o valuation, né, da empresa, o potencial de crescimento, não é na quantidade de rede que ele tem mais, é na quantidade de valor que ele consegue gerar. Isso é medido pelos clientes que ele tem, aí cliente residencial é o mais básico, mas principalmente ficar atento a essas oportunidades que, principalmente no B2B, pode trazer. 95% dos provedores regionais são residencial somente. E boa parte do dinheiro, do ticket, se aumentar a margem da ticket, tem que entender esse novo mundo. Então, essa conversa é importante, que a gente está mostrando para eles, olha, o fato de você poder alugar uma rede neutra libera tempo e dinheiro para você ir atrás dessas novas oportunidades. Então, acho que podemos aí ter um papo junto com a Brint para
trazer esse assunto do IoT, quando a gente fala, olha, você vai tirar o teu foco, o dinheiro da rede, coloca nesse novo business, que é o que está vindo para ficar. E apresentar tudo isso para o mercado como serviço, porque isso, eu vou dizer que foi o nosso diferencial, aí, desde que nascemos aí há 2 anos e meio atrás. Quando vai oferecer um produto, seja um mini data center, seja uma torre para espalhamento de sinal, seja um sensor IoT, quando se dizem valores, principalmente com o agro, a coisa fica muito descompensada. Um produtor pode dizer que R$100 é absurdamente caro e 30 milhões puxa vida, eu não sabia que era tão barato. A descompensação é desse jeito mesmo, porque com 30 milhões ele tira numa safra o pagamento. E os R$100 é aquilo que não vai agregar nada para ele. Então, e quando se leva a solução para ele dizendo, olha, não vai comprar um produto para deixar aqui, vamos colocar como serviço, eu vou te entregar a informação e você trata a informação. E é um pay-per-use, né? Ele paga quando ele usou, pagou. O exemplo de um produto que a gente espera lançar na Tecnoshow lá de Rio Verde em março, que é um sensor para monitoramento de silo bag. Não sei se vocês conhecem, o silo bag é um tubo que se coloca a produção lá dentro. Isso é uma coisa que nasceu para ser paliativo ao silo convencional, né? Mas aquilo ali acabou virando padrão porque é mais fácil e bem mais barato do que um outro silo. Só que quando se coloca a produção lá dentro, você só vai saber como é que ela está quando você abrir o silo. Aquele silo você usa uma vez só. Você põe, encheu a produção, daqui um ano e pouco, você vai vender aquela produção, você vai para uma outra máquina, vai rasgando o silo e vai tirando. Se acontece de algum animal arranhar aquilo, rasgar, e aquilo entrar com umidade, num buraquinho pequenininho, estamos falando aí de 5 centímetros de buraco, você perde quase 2 metros para cada lado de produção. Um silo daquele costuma ter 60 metros, vão 250 toneladas de soja lá dentro. Então, assim, começar a fazer conta de quanto que está perdendo naquilo, e o nosso negócio é um sensor que vai estar medindo temperatura, umidade e CO2 dentro do silo, fazendo um furo dele, colocando 7, 8 sensores em cima, você fura e o sensor fica do lado de dentro. LoRa, estamos falando num pacote de 8K, que eu vou ler aquilo ali com uma anteninha pequenininha lá no pátio dele, lendo lá 500 silos bag que estão lá espalhados, e dizendo para o produtor, olha, está tudo ok, está tudo ok. O silo 5, no sensor 8, teve uma alteração de umidade. Vai lá ver se ele tem condições de, naquele momento, tomar essa decisão de trocar o silo e fazer. Então, é o que vai acontecer. Estamos dando um exemplo de uma coisa, só que a coisa vai ser bem melhor, bem menor ainda, né? Os sensores IoT para pivô, por exemplo, de irrigação, é uma coisa absurda. A gente tem um produto também que vai no pivô para fazer a telemetria do pivô, que também é um pacote pequenininho para ligar, diminuir, aumentar a velocidade, aumentar a vazão de água, verificar como é que está o bico de irrigação de cada um. Então, assim, tudo isso longe, onde não tem nada de sinal, de absolutamente nada, né? E está vindo aí para resolver o problema. Então, como serviço, então a coisa fica mais atrativa ainda para o cliente. Bacana. Então, a gente já está aqui meio que caminhando para o final. Deu para ver que a gente conseguiu abranger um pouco sobre modelos de negócios, que eu achei bem bacana, que isso aqui, quase todo mundo aqui faz negócios, e tem que entender que esses modelos vão precisar sofrer uma mutação, né, para essa nova realidade aqui, né. A parceria com a Brint, que já existe agora, mais firme com a BINC e com a BDC, e nosso planejamento para o ano que vem, é justamente esse, para a gente dar bastante conhecimento para o nosso mercado, para os nossos clientes, porque todo mundo aqui, além de ser parte de associações, ainda tem os clientes, né? Ainda bem, né? E para ajudar os nossos clientes a entenderem essa nova forma de fazer negócio. Nós vamos levar bastante conhecimento, fazer bastante painel, treinamento e tudo mais, para a gente conseguir evitar que o cliente dele, por exemplo, pague 2 vezes ou 3 vezes por uma coisa que ele podia pagar uma, né? Então, é aí que a gente quer ajudar o nosso mercado. É esse o propósito principal da nossa associação, e acho que deles também. Nós temos propósitos muito irmanados nesse sentido. Então, acho que
essa nossa parceria vai ajudar bastante o pessoal tomar a decisão certa na hora de fazer negócio dentro do nosso ecossistema, né? Temos aqui 10 minutinhos para perguntas. Quem vai levar? Você já roubou o bastão ali, que ele já quer falar? Vai lá, Tosse, fica à vontade. Sim, eu conheço um pouquinho de IoT, dos principais conceitos, mas por tudo que vocês falaram, nós podemos tomar como uma verdade que hoje o campo está muito mais conectado em termos de sensorização, em termos de internet das coisas, do que as cidades? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Infelizmente. Não conectado em termos de Dispositivos. serviços de IoT, de coisas conectadas. De jeito nenhum. De novo, né, a gente tem que separar, assim como a gente separa aqui as cidades brasileiras e o PIB, a gente também tem que separar aqui as fazendas. O Wesley pode explicar isso em mais detalhes. Mas quando você pega as 5 milhões de unidades rurais que existem, talvez aí 8%, 5% disso já esteja conectado com sensores. São as grandes fazendas, os grandes grupos que podem bancar uma infra de satélite ou outra coisa do gênero. Mas quem realmente produz, porque na hora que você pega os dados estatísticos do agro do Brasil, a gente é entre os 3 primeiros maiores produtores do mundo de vários tipos de cultivo, e sendo que 80% dessa produção é feita de fazendeiros de segunda camada para baixo, assim como os GSPs respondem para o mercado de banda larga, aí você leva um susto. Aí você vê que realmente existe um buraco ou um abismo muito grande tecnológico nessas fazendas. Vou só para dar um exemplo para você. Tem algumas fintechs que fazem empréstimo financeiro para o mercado agrícola, para o mercado de pequeno produtor, médio produtor, baseado nos contratos que ele tem com os grandes grupos. Então, ele pega 5 safras e transforma aquilo em dinheiro. Ele pega empréstimo e dá a safra como garantia. Aquele dinheiro ele vem, é que nem um cash collateral, ele vem com, você tem tanto de safra, eu vou te dar aqui 30% de crédito para você. Mas, se aquele crédito que ele recebe, ele tivesse mais 10% tagueado para investimento em tecnologia, em IoT, a empresa que está emprestando dinheiro para ele vai ter muito mais garantia da safra que ele vai ter. Porque ele vai ter muito mais precisão na predição que ele vai ter de safra. Esse é um exemplo. Você tem desculpa, Wesley, mas você tem uma métrica para dizer que uma fazenda, vamos dizer, uma produção sensorizada e controlada, num ambiente mais controlado, ela é quantos % mais rentável ou menos custosa do que uma... Vou falar o geral e você complementa com os teus casos, tá? Vai, complementa aí. 30%, assim, média referência global, tá? Estou falando de Europa, Estados Unidos, 30% de aumento de produção e 50% de redução de custo. Exatamente isso aí, entre 25% e 30% de aumento de produção. Agora, quem tem condições de fazer isso daí, realmente são os grandes. Hoje, aqui no Brasil, né? A CNA diz isso, ela fala muito isso com a gente, a Confederação Nacional da Agricultura, que, olha, bacana, a empresa de vocês é super legal, toda a tecnologia do mundo está aí, mas não esqueçam dos pequenos e dos médios, que esses é que realmente movem o Brasil, assim como os ISPs que você citou muito bem aí. Agora, com relação a isso do que você disse lá da fintech, vai emprestar o dinheiro para aquilo, vou contar a forma de se pegar dinheiro no agro. A gente vê muita propaganda de banco, olha, estão aqui para não sei o que é a safra. Como é que é a safra? Você chega na máquina e diz para a máquina o seguinte, olha, eu vou plantar a semente da singenta, o meu terreno vai ser, eu vou colocar um determinado fertilizante, eu vou usar uma máquina XYZ da Case ou da New Holland, eu vou fazer a pulverização usando um pulverizador da Case, da New Holland, eu vou usar tal defensivo, tudo, e coloca isso na máquina. A máquina devolve um relatório para ele, desse tamanho aqui, e ele vai levar este relatório no banco. Então, o banco vai assegurar a safra dele lá para frente, né, tudo, e vai colocar o dinheiro. Então, quem disse para o banco o quanto vai ser produzido foi a máquina, não é o engenheiro agrônomo que está lá do lado.
E quando a máquina começa a colher, e se a gente tem isso, um exemplo lá nessa fazenda da John Deere, claro que é um ponto muito controlado, a máquina começa a colher, ela vai mandar informação para a concessionária manda para a agência do banco dizendo, olha, o dinheiro necessário para pagar o empréstimo já foi colhido. Então, fique tranquilo que isso tá garantido. Então, acabou, não tem mais aquele, vamos lá ver a saca para ver se está lá, vamos mandar um fiscal do banco para poder olhar, ver se existe, um auditor do Banco do Brasil, né, Tinha para muito. chegar, se existe, ela fala, acabou. O cara Isso aí, furava lá o saco de café, cheirava, falava, isso aqui não vai pagar o empréstimo, não. Né, e a máquina vai Pendura dizendo outra para coisa a aí. concessionária aí, dizendo, olha, já está tudo pago. Você ia pegar a safra agora e entregar. Porque a safra hoje ela é rastreada do momento da semente até a saca que foi mandada para fora do Brasil. Talvez, Tossi, assim, me arriscando assim, voltando à tua pergunta original, eu acho que assim, os maiores cases talvez estejam na indústria do agronegócio, mas são cases restritos às grandes, né? Então, assim, por isso que talvez estejam tão em voga. Agora, com esses números que a André está trazendo, né, assim, o Brasil já é uma potência, né, agrícola, de produção, de democratizar a tecnologia. Você imagina, assim, com aumento de 30% e redução de 50% de custo, se você levar isso para cauda longa de produção agrícola no Brasil, o tamanho que a gente vai ficar... Vira primeiro em tudo. E a minha curiosidade nisso é por que esse mercado ainda está desassistido? Porque faltam empresas profissionais capacitados ou o mercado é muito espalhado? Porque é longe. Então, Wesley, Ninguém mas vai lá. eu É vou complicado. insistir na mesma pergunta que eu fiz para o pessoal do 5G, né? Do dilema de Tostines aqui. Não avança porque não tem tecnologia, ou não tem tecnologia na ponta porque não está avançando? Eu vou te responder com uma questão, uma resposta que eu ouvi de um agricultor. Quando a gente ofertou para ele lá a solução de IoT, e a gente, pela minha empresa, pela NLT, a gente oferta tudo. A gente oferta torre, InnodeBee, minicore, os sensores, tudo as a service. E ele fez a conta, isso muito rápido. Ele fez a conta e falou, isso aqui são 2 tratores. 2 tratores, eu aumento minha colheita em 20%. Ele não consegue alcançar ainda qual é o real benefício que o IoT traz para ele. Ele ainda faz conta de trator versus saca ou algo do tipo. É o provedor fazendo conta do cabo Sem de dúvida, internet. mas que ele tem que lançar. sem dúvida, sem Eu ia dúvida. dar esse exemplo, quer dizer, a ISP é o mesmo caso, quer dizer, você vai construir um data center ou vai lançar mais 1 quilômetro de fibra? Então, Gustavo, assim, então acho que nós a estamos resposta- no mesmo tempo nessas duas Assim, coisas. por isso que eu acho assim, o desafio não é tecnologia, é o que a gente faz com ela. Então, Por isso que é importante. É por isso. Tirar barreira, aí tem que imposto, o que for, faça incentivo. Por isso que a força do ecossistema é importante. A tecnologia, ela é viabilizadora. Acabamos de ver vários casos aqui. Como é que você universaliza ela? Acho que é isso. Só para complementar. Então, mas é você por, não por isso que é prova- importante a gente estar aqui como associação. Porque, no fundo, como empresários, a gente quer que a empresa dê certo, que rentabilize e que gere negócio. Mas, como associação, a gente tem outra missão. Missão de fomentar o mercado, de explicar o mercado. E aí é muito bom esse modelo de parceria, porque a BINC sozinha não consegue fazer esse movimento todo. Mas, se juntando com uma Brint, com uma Abranet, com uma BDC, aí começa a ter um coro muito maior. Você não consegue, desculpa, Wesley, assim, De novo, voltando para o Tossi. exemplo do Porra, Tossi. trator, né? Se você consegue ter 30% de ganho de produtividade fora a rentabilidade, essa conta para mostrar para o que com uma IoTização, vamos dizer assim, ele compraria mais 4 tratores com uma safra, talvez? Esse número não, Nós essa vamos fazer conta um não é mais roadshow da simples? BDC, vamos lá para Caconde. Assim, Education. você tem que ir Né? lá, você tem que ir lá Fazer o no, education. tem que ir lá na Catequese. fazenda Tem que falar com o fazer, agricultor pô. para você ouvir a resposta dele. E quando a gente vai na fazenda falar com o agricultor, ele fala assim, mas tem um trator, a soja, tá? Sabe quem nós aprendemos, né? Como aprendemos a chegar? Através da cooperativa. Ah, sim. Então, a cooperativa, hoje, é o melhor balcão de negócio do Agrotech nosso. Ela sabe falar a linguagem, né? Isso. Ouça- E ele sabe ouvir, ele ouve a cooperativa. Confia, porque o agricultor confia na cooperativa. E não vai confiar. Se colocar um agricultor aqui dentro, ouvindo tudo isso que a gente falou aqui agora, ele Vai Fica falar fora do desconfiado, café. fica desconfiado de tudo. ele infarta.
pessoal, boa tarde. Eu acho que são duas perguntas, né? Focado em redes neutras, né? Eu estou nesse mercado aí eu vou falar a minha ponta, né? Eu estou lá no final, né? Então, na realidade, a gente presta consultoria direto para o ISP e ouve as dores, né? E o que a gente sente da questão das redes neutras, né? O provedor, eu falo para todo mundo que o cara que é um provedor hoje e cresceu, né, ou está crescendo, o cara antes era um padeiro. E ele entrou, tipo assim, vou vender, colocou a internet na casa dele, subiu uma anteninha e falou, vou vender internet. Então, esse cara é 30% dos meus clientes, né, que é o cara que, assim, ele não quer se preocupar mais com tecnologia. Ele fala, bicho, vocês se viram, eu não quero saber. Né, mas quando eu falo para ele, eu falo, bicho, expande, vamos para a Vital, né, faz um contrato, começa a atender nas localidades. Ele fala assim, mas esse povo não vai pegar meus clientes, não? Né, então, assim, é um dos pontos que hoje a gente tem muito assim, de questionamento. Então, a pergunta é, pensando em rede neutra, o que estão fazendo para que esse mercado, porque eu acredito que sim, a rede neutra ela é muito interessante, não para grandes grupos que querem entrar em telecom, igual eu estou vendo muitos grandes grupos entrando e partindo para redes neutras, né, para atender em várias localidades, mas para atingir esse mercado, né, dos provedores que estão crescendo, não estão em algumas áreas, até porque eles estão em muitas áreas que onde vocês têm rede neutra, vocês eu acho que não tem nada, né? Vocês são nas maiores capitais, vamos dizer assim. E focado no IoT hoje, vocês falaram do movimento, hoje nós possuímos clientes que são muito grandes hoje, né? Eles atendem mais de 46 cidades, tem mais de 7 mil quilômetros de backbones, mais de 300 torres hoje nessa parte do agro espalhado. E, assim, a gente está vendo que esse pessoal um pouco maior, né, eles estão olhando um pouco já diferente. Inclusive, um dos nossos clientes já criou uma empresa focada nisso agora. Né? Ele abriu o olho tem 1 ano. Ele falou, cara, eu vou deixar quieto o provedor, vai funcionar, mas eu vou focar no agro. Né? E ele está olhando para esse lado também. Então, quando vocês comentaram aí, o pessoal, os provedores têm que olhar, sim, mas não vão ser todos, até porque eu vejo um movimento nos próximos 3 anos aí que vai afunilar. Né? Então, os pequenininhos vão ser engolidos pelos médios e os médios provavelmente vão ser engolidos pelos maiores. Né? Até, eu falo que aí depois vem o tubarão, que são as operadoras. Mas está acontecendo isso. Aí, a pergunta o que vocês visualizam que pode ser feito pensando em associação, pensando em tecnologia, de levar para esses menores, para que eles possam abrir um pouco mais a mente para a questão de IoT, por exemplo? Posso começar aqui, então, né? Primeira pergunta sobre rede neutra. O Danilo, né? Essa desconfiança ou essa dúvida que eu venho peregrinando desde do dia que eu entrei lá na companhia. E é super, acho que, compreensível dado histórico, né? O provedor é um cara desconfiado porque ele foi muito machucado. Ele conquistou tudo que ele conquistou na raça, no empreendedorismo, naquele sangue brasileiro de fazer as coisas acontecer. Então, quando chega um modelo novo, né, e com né, um grupo grande, o BTG por trás, etc., dá aquela primeira assustada. Né? Então, acho que o que a gente fez, o que a gente está fazendo... Aí tem muita questão de educação, né, a Brint já foi em 2, em outras N, estamos aqui falando da BDC, espero estar em breve participando também com o André nos congressos, nas feiras, porque esse papel de catequese é importante. Como é que a gente fundamenta a nossa neutralidade para tirar essa pulga atrás da orelha? Primeiro, a questão do modelo societário da empresa, que ela não pertence a nenhuma operadora, ela foi comprada por um grupo independente do BTG e montou toda uma gestão independente de executivos. Né? Como CEO trouxe um grande... Acho que foi a grande, talvez, provedor que foi de sucesso foi a GVT, foi um grande espelho que deu grande sucesso e vendeu 3 vezes a empresa. Então, a gente trouxe ele para tocar, então, um grande conhecedor do mercado, que traz uma reputação muito grande por trás. Então, independente de operadora. Segundo ponto, a gente montou, além disso, um comitê de neutralidade. A gente contratou consultores independentes para poderem atestar processo, sistema, modelo de negócio, para poder ter algum carimbo, né, fora do Vital, falando, olha, de fato, a informação de um cliente não esbarra em outro. E acho que talvez o mais importante é que a gente, contratualmente, com provedores e provedores, a gente tem uma cláusula de não competição. A Vital é uma empresa de infraestrutura,
A Vital não tem no seu modelo de negócio, no seu propósito, na sua missão, ser um prestador de serviço para o cliente final. Então, a gente dá essa tranquilidade contratual. Então, a gente sabe, até porque o modelo desmonta. Se eu começar a competir com o meu cliente, ele não vai começar a comprar de mim. Então, provedores são clientes da Vital, a gente nunca vai atender uma entidade final, pessoa física ou jurídica. Então, contratualmente, fora o modelo de governança, a gente dá esse respaldo e essa garantia. E talvez para te dar um pouquinho a gente só tem um cliente grande, que é o cliente âncora, que a gente chama, que foi a Oi. A gente tem mais de 60 contratos assinados com provedores, todos eles de médio e pequeno porte. Então, por isso eu falei, na realidade já chegou para ficar, e é isso, né? Os primeiros vão aderindo, aí os outros desconfiados vão olhando, está funcionando, como é que é, tal, vou experimentar também. E é um modelo para poder largar a infraestrutura de vez, como você falou, e focar nessas novas oportunidades de negócio, como pelo teu discurso aqui já estão começando a abrir os olhos. Então, ele vai ter mais uma chance de quero expandir sem precisar olhar a rede, alugo uma rede pronta e foco no cliente, foco no serviço. Em relação ao IoT, Danilo, o IoT ele é fundamentado em 3 pilares: hardware, software e network. Então, é isso. Basicamente é isso. O problema é você juntar os 3 de maneira correta. Então, hardware, você tem milhões de modelos de dispositivos disponíveis. Sensores, atuadores. O que você pensar já existe. Então, tem muita gente criando dispositivo novo de maneira desnecessária. Já tem. Software, tem várias plataformas neutras, modelo WordPress, que você vai lá e monta o dashboard que você quiser. Dashboard já passou da época de dashboard, ninguém mais quer dashboard, quer, na verdade, automação. Mas já existem softwares que são open source e são ligados via API. Então, assim, tudo isso é muito funcional. Network, rede tem modelos de negócios hoje onde o ISP consegue chegar lá e montar uma rede privativa, celular, privativa, LoRaWAN, as a Service, com a minha empresa, com a NLT, ou por conta própria. Tem N modelos disponíveis. O gap hoje no mercado de IoT está no arquiteto de IoT. É o cara, e aí o Wesley deve passar muito por isso, é o cara que vou dar um exemplo nosso, tá? Veio um fazendeiro da Baia que trouxe 16 mil hectares. Quero conectar. Esse viu uma palestra minha lá e falou assim, eu quero tudo isso. Eles são assim, né? Quero tudo isso aí. Quero máquina, sensor, pivô de irrigação, pode tudinho. Aí eu falei, me dá o polígono, teu camisê, e me dá seus cultivos, suas regiões, porque assim, antes de fazer a rede, aí eu vou falar para a minha empresa, antes de eu fazer o cell planning, eu primeiro vejo o que ele vai utilizar para poder montar a rede correta, densificada de maneira correta. Isso é a minha expertise, é rede. Agora, qual sensor vai utilizar na granja? Os sensores CO2, umidade, movimento, temperatura, cultivo de algodão, você usa os tais sensores. Soja são outros muito diferentes. Eucalipto, outro diferente. Então, tudo isso, gado, suíno, é tudo diferente. Então, a grande habilidade hoje do profissional de arquiteto IoT é conseguir falar, o meu cliente precisa disso. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Então, o gap que existe hoje no mercado é achar esse profissional. E, honestamente, eu acho que é o gap que o ISP pode abraçar. Porque grande parte deles, eles têm uma capacidade de aprendizado enorme. Data center, edge, sabe, fibra, DW, isso é ciência espacial. Então, se você aprendeu isso, IoT, cara, é 2 palitos. Eu só queria concluir aqui, que eu acho que é bacana falar esses números aqui, não vamos falar agora de rede, mas vamos falar só de número, que dá orgulho a esse país aqui. Safra 21-22, o Brasil fechou em 1,3 trilhão de reais. Só grão, fora proteína. Então, não tem boi, não tem porco, não tem galinha, não tem ovo. Infelizmente, 30% de tudo isso não tem aonde estocar. 3% vai virar lixo. A soja não pode nem ser aproveitada para comida de... Vai virar adubo. Esse é o número do Brasil. Quem quiser montar um hub de armazenamento é um negócio. Para o ano que vem, a probabilidade de crescimento aí, avaliada pelo Dr. Celso Moretti, que é o presidente da Embrapa, crescimento aí de mais 8%, 10% na safra.
Isso sem contar o desperdício no transporte também. Não, pois é, isso já Que é está lá na absurdo. perda. E para concluir, com um número bem legal, para deixar todo mundo mais... Triste. 8% do solo brasileiro que hoje está agricultável, ele é bem mais do que isso. Só se usa 8% do solo brasileiro. 23% do solo brasileiro é reserva indígena. 8% a gente alimenta o planeta. 23% os índios não dão conta de comer. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Encerramos aí. Lembrando que 100% era terra indígena quando todo mundo chegou. Vamos lá, gente.